Martelo batido na Copa do Brasil, acordo definido no Vasco, oportunidade batendo na porta. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando aqui diretamente da CBF, trazendo um giro de notícias e informações, é claro, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Esse vídeo vai em nome da Alfa. Alfa é parceiro aqui do canal BTB Esportes, sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. E teremos um grande clássico, ou clássicos, na Copa do Brasil, porque o martelo acaba de ser batido, adversário definido, e se tratando do Vasco, enfrenta a equipe do Botafogo. Já estou trazendo aqui a notícia de primeira mão, ainda não sabemos se tem alguma informação, se será o Vasco como mandante ou visitante no primeiro jogo. Daqui a pouco nós vamos trazer nas nossas redes sociais. Teremos Cruzeiro e Galo, Atlético Mineiro e Galo, Atlético Paranaense e Bahia, e assim, jogo com certeza muito movimentado. Eu vou ficando já por aqui, porque a gente já vai se preparar. Hoje é assim mesmo, vai ser vai ser uma transmissão, um vídeo bem movimentado, porque é o seguinte, nesse momento, né, o Vasco tem como adversário, só desbloqueia para mim, Brian, por favor, tem como adversário Botafogo. Nós sabemos que Botafogo, ele vem de uma classificação, eliminou o Bragantino pela Copa do Brasil. O Vasco até aqui eliminou o Rondonópolis, eliminou o Nova Iguaçu, recentemente o CSA, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e agora vai encarar o Botafogo. Quero saber a sua expectativa, torcedor, lembrando que uma classificação nesse momento vale cerca de 9,9 milhões. Quem se classificar para a próxima fase, para as semifinais, eu acho que é o desafio. É um desafio mais importante até agora do Vasco em toda a competição, um desafio mais difícil, mas quem quer ser campeão não escolhe adversário. E agora o Vasco vai ter que se preparar. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações sobre o horário dos jogos, a data dos jogos da Copa do Brasil, mas o fato é que o adversário já está confirmado e definido. Bom, vamos aqui às informações diretamente da CBF. Já que a gente falou do adversário definido, vamos falar de acordo definido no Vasco. Informação do nosso amigo Joel Silva do canal Colina em Foco é que o Vasco da Gama já tem um acordo definido com o zagueiro Carlos Cuesta, colombiano de 25 anos que pertence ao Galatasaray. O defensor aceitou receber o mesmo salário que ganha no clube turco, cerca de R$850 mil, com cláusulas de metas que podem aumentar os vencimentos. Cuesta não pretende atuar no futebol russo, o que afasta a concorrência do Spartak Moscou interessado no jogador. Agora o Vasco trabalha para chegar no entendimento junto ao Galatasaray. Então, uma excelente notícia, uma boa notícia nesse momento. A gente vai questionar isso aqui ao Admar Lopes. Inclusive, se você não é inscrito no canal BTB Play, que é o nosso canal secundário, a gente está chegando a 54 mil inscritos lá no BTB Play, lá nós vamos postar aqui a zona mista completa. As palavras do Admar Lopes, quem sabe também o senhor Carlos Amodeu, que está aqui, vai falar com a gente, mas a gente já tem essa confirmação e vamos perguntar sobre reforços, sobre essa negociação, como é que está envolvendo, por exemplo, o zagueiro, que nesse momento é uma prioridade do Vasco, né? O zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray. Então o Vasco faz nesse momento essa movimentação no mercado e, claro, chegou ali a um consenso em relação a salário, cerca de R$850 mil em salário para o zagueiro. Bom, uma informação vinda da Itália, a gente trouxe esse detalhe ontem em relação ao Milan querer Lucas Piton, o lateral do Vasco, nesse, claro que tem ali a nacionalidade, né, ele é italiano, foi oferecido ao Milan pelo Camilo Altieri. O jogador já esteve no radar do clube italiano meses atrás, mas agora poderia ser comprado por 5 a 7 milhões de euros, valor que já pode cair, que
que o Vasco precisa fazer esse caixa, né? Ter esse fluxo de caixa. A negociação é vista como uma oportunidade para reforçar a lateral esquerda, sendo que Piton uma possível alternativa. Então, assim, Piton sendo uma opção nesse momento. É claro que o Vasco hoje tem na lateral esquerda o Vitor Luiz, tem na lateral esquerda o Leandrinho, que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, inclusive foi titular no amistoso, mas basicamente nesse momento é complicado, né? Você perdeu o Lucas Piton nessa altura do campeonato. Por exemplo, contra a equipe do Atlético Mineiro no último domingo, o Vasco teve que improvisar o Puma Rodrigues na lateral esquerda. Então, assim, não foi algo comum, mas o técnico Fernando Diniz muitas vezes acaba optando por esse improviso. Mas a informação confere é que o Milan deseja aí preparar uma proposta para a equipe do Vasco pelo lateral esquerdo Lucas Piton. E não menos importante, já que a gente está falando aqui de uma oportunidade, falar sobre uma oportunidade, quem sabe, batendo na porta. Eu falo dos árabes, né? Do Al Hilal da Arábia Saudita. Demonstrou interesse no atacante e ainda não sabe o valor da proposta, mas os dirigentes devem vir forte para adquirir o jovem. A rescisão do Ryan está no valor de 40 milhões de euros, convertendo em real cerca de 250 milhões em reais. Seria aí a maior venda da história. Com certeza o Vasco não vai querer vender a preço de banana e nem poderia sucatear uma joia que nesse momento é um dos desejos, né, do técnico Fernando Diniz, a permanência do Ryan. E eu pergunto a você, torcedor, valeria a pena negociar o Ryan nesse momento? A informação, inclusive, numa conversa com o Admar Lopes, é que o Vasco só negociaria o Ryan em caso de uma proposta irrecusável. Claro que o Al Hilal viria muito forte, mas eu vejo hoje mais o Ryan no cenário do futebol europeu. Eu acho que esse deve ser o caminho para o Ryan. Futebol MLS, futebol árabe. Acho que pelo futebol que o Ryan vem desenvolvendo a cada jogo e vem sendo potencializado pelo técnico Fernando Diniz, o caminho do Ryan é a Europa. Mas quem sabe os árabes chegam aí com uma proposta irrecusável. Falando em proposta irrecusável, falando em milhões, para a gente fechar aqui o nosso giro de notícias, agora eu Vasco focar no próximo adversário, que é o Santos, próximo sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando o turno, buscar essa sequência complicada. O Vasco vai ter tanto tem jogos em casa contra o Bahia, jogo fora de casa contra o Juventude. No Alfredo Jaconi a gente sabe da dificuldade, mas não é impossível o Vasco buscar esse resultado positivo. Galera, eu vou ficando por aqui, a gente vai acompanhar aguardando aqui o Admar chegar. Conto com o seu like, com a sua moral, a gente vai trazer muita informação no nosso canal secundário, o BTB Play. Se inscreva lá no canal para você acompanhar tudo que acontecer aqui na Zona Mista. E claro, fechar aqui o nosso giro de notícias e informações. A gente vai buscar esse detalhe também com o Admar Lopes. Como é que está a negociação nesse momento sobre a permanência ou a saída do João Vitor? Se chegou alguma proposta do CSKA Moscou, a informação que viria uma proposta por cerca de 4 a 5 milhões de euros pelo jogador do Vasco, que vive um momento conturbado, né, em relação à questão extracampo, ali a proximidade, né, o distanciamento, podemos dizer assim, em relação ao torcedor vascaíno, as vaias também. Tudo isso vem culminando num afastamento do João Vitor. E a primeira informação que chegou no último domingo é que ele e a sua família havia pedido para sair, segundo o jornalista André Hernan. Durante a coletiva, o técnico Fernando Diniz chegou a dizer que ele não pediu para sair, que o João Vitor estava disposto a dar a volta por cima, a se recuperar, principalmente nessa questão de aproximação ao torcedor e em campo, né, para mudar esse cenário de vaias. Então a gente vai ter essa confirmação daqui a pouco com o Admar Lopes para saber como é que tá, se já chegou alguma proposta do CSKA, se a ideia do Vasco de fato é permanecer com o João Vitor.
gente vai trazer todos esses detalhes para você, beleza? Compartilhe, deixa o like, se inscreva no canal. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas.